Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo para vocês todos. Olha, hoje eu tô aqui, não sei se vocês conseguem ver atrás de mim, mas eu tô numa situação um pouco inusitada. Acabei de chegar, literalmente, acabei de descer do trem vindo de Varsóvia e eu tô a apenas, adivinha, 70 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. 70 quilômetros de Lviv. E vocês sabem o que aconteceu em Lviv há exatamente 48 horas, né? Bom, se vocês não sabem, eu vou contar essa história para vocês agora. E essa história, meus amigos, é provavelmente uma das histórias mais importantes que eu vou contar para vocês nesse ano inteiro. Porque o que aconteceu em Lviv não foi apenas mais um ataque russo, não foi apenas mais um míssil, não foi apenas mais uma operação militar, foi uma mensagem. E essa mensagem foi enviada simultaneamente para Washington, para Bruxelas, para Kiev, para Berlim, para Paris, para Londres, e foi uma mensagem que chegou em 17 minutos. 17 minutos que mudaram o tabuleiro geopolítico inteiro do século XXI. Deixa eu pegar aqui o meu café, que hoje é um café polonês, desses cafés fortes que eles fazem aqui perto da fronteira, porque eu preciso de cafeína para contar essa história direito. Olha, vocês sabem que eu passei os últimos meses entre Moscou, entre a Ásia Central, entre o sudeste da Ásia, e toda vez que eu voltava para essa região, que é o que eu chamo de zona de fratura, a zona onde o Império do Caos encontra a Eurásia de frente, toda vez que eu voltava aqui, eu sentia que alguma coisa estava mudando. Mas o que aconteceu agora, meus amigos, isso não é uma mudança incremental. Isso é uma ruptura total. Isso é o momento em que o velho paradigma morreu e um novo nasceu. E a parteira desse novo paradigma tem um nome que vocês vão ouvir muito daqui para frente, Oreshnik. Oreshnik, em russo, quer dizer avelã, noxiola, hazelnut. Um nome quase poético, quase bucólico, para uma arma que é literalmente a mais avançada tecnologia militar que existe no planeta neste momento. E eu não estou exagerando, eu não estou fazendo propaganda, eu estou simplesmente relatando fatos técnicos que qualquer engenheiro aeroespacial minimamente honesto vai confirmar para vocês. O Oreshnik é um míssil balístico de alcance intermediário hipersônico que voa a Mach 10. Mach 10. Vocês entendem o que isso significa? Isso significa 12.300 km por hora. Isso significa que ele cruza a distância entre Moscou e Paris em 17 minutos. 17 minutos. Vocês conseguem imaginar? 17 minutos é o tempo que você demora para tomar um café com calma, é o tempo que você demora para ler 3 páginas de um jornal, é o tempo que você demora para trocar de roupa. Em 17 minutos, qualquer capital europeia pode ser atingida partindo do território russo. E não tem defesa. Não existe no arsenal da OTAN inteira nenhum sistema que seja capaz de interceptar um míssil voando a Mach 10. E olha, isso não é uma especulação minha. Isso foi confirmado pelos próprios americanos. O Pentágono, numa dessas raras ocasiões em que eles são obrigados a dizer a verdade, porque a mentira seria ridícula demais até para eles, admitiu que os sistemas Patriot, que os sistemas THAAD, que os sistemas Aegis, nenhum deles tem capacidade de interceptar um projétil voando a essa velocidade e com essa trajetória. E a trajetória do Oreshnik é especialmente diabólica, porque ele não segue uma trajetória balística convencional. Ele faz manobras na fase terminal, ele libera múltiplas ogivas independentes, ele pode carregar tanto ogivas convencionais quanto nucleares, e cada uma dessas ogivas, quando atinge o alvo, libera uma energia cinética equivalente a um pequeno terremoto. As imagens que vazaram de Lviv mostram crateras de 20 metros de diâmetro, estruturas de concreto armado vaporizadas, e isso, atenção, isso foi feito com ogivas convencionais. Imaginem, só imaginem por um segundo o que aconteceria se fossem ogivas nucleares. Mas a história do Oreshnik não começa em Lviv. A história do Oreshnik começa muito antes. E, para entender essa história, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Vocês lembram do tratado INF, Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, assinado em 87 entre Reagan e Gorbachev? Aquele tratado que proibia mísseis de alcance intermediário justamente para evitar uma corrida armamentista na Europa? Pois é. Em 2019, adivinha quem rasgou esse tratado? Os Estados Unidos.
Eles rasgaram o tratado, alegando que a Rússia estava violando sem apresentar prova nenhuma, e começaram imediatamente a desenvolver e a posicionar mísseis de cruzeiro de alcance intermediário na Europa Oriental, na Polônia, na Romênia, em bases que teoricamente eram para defesa antimísseis, mas que na prática podem ser reconfiguradas em questão de horas para lançar mísseis ofensivos apontados para Moscou. E qual foi a resposta russa? A resposta russa foi: ok, vocês rasgaram o tratado, agora vocês vão ver o que a gente tem na manga. E o que eles tinham na manga era o Oreshnik, era o Kinzhal, era o Zircon, era o Avangard, toda uma família de armas hipersônicas que, na prática, tornaram obsoleta a doutrina militar inteira da OTAN. E não é só a velocidade, não é só a capacidade de manobra, não é só a impossibilidade de interceptação. É o fato de que essas armas foram desenvolvidas por uma fração do custo que os americanos gastaram tentando desenvolver as suas próprias armas hipersônicas, que, por sinal, continuam patinando em testes fracassados, explosões em rampa de lançamento e atrasos de anos nos cronogramas. E por que isso acontece? Por que os russos conseguiram e os americanos não? Bom, tem várias razões, mas a principal é que o complexo industrial militar americano é fundamentalmente um esquema de lavagem de dinheiro. É um sistema onde você tem empresas privadas maximizando o lucro, onde você tem generais que, depois de se aposentarem, vão trabalhar para as mesmas empresas que compravam armamentos quando eles estavam no Pentágono, onde você tem um Congresso recebendo doações de campanha dessas mesmas empresas, onde você tem um sistema de procurement, de aquisição tão complicado, tão burocrático, tão infestado de corrupção, que um míssil que deveria custar 10 milhões acaba custando 100 milhões. E mesmo assim não funciona direito. Enquanto isso, na Rússia, você tem um sistema onde o desenvolvimento de armas estratégicas é uma prioridade nacional, onde os melhores engenheiros do país trabalham nesses projetos, onde não tem acionista exigindo dividendo trimestral, onde o objetivo não é lucro, o objetivo é eficácia. E agora, olha, deixa eu voltar para Lviv. Lviv é uma cidade absolutamente simbólica. Lviv não é qualquer cidade ucraniana. Lviv é o coração da Ucrânia ocidental, é o berço do nacionalismo ucraniano, é a cidade que sempre se viu como europeia, como ocidental, como a antítese de tudo que é russo. Lviv fica a 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, 70 quilômetros da OTAN. E os russos escolheram Lviv justamente por isso. Eles escolheram Lviv para mandar uma mensagem absolutamente cristalina. Nós podemos atingir qualquer ponto da Ucrânia, não importa quão perto da OTAN, não importa quão protegido vocês achem que está, não importa quantos sistemas Patriot vocês coloquem lá, nós chegamos em 17 minutos e vocês não podem fazer nada para nos parar. E olha, tem outra camada nessa mensagem. Lviv não é só simbólica para a Ucrânia, Lviv é simbólica para a Polônia também. A Polônia, que é o país mais russofóbico da Europa, a Polônia que tem abrigado as bases americanas, a Polônia que tem sido o corredor de armamentos para a Ucrânia, a Polônia que tem alimentado fantasias de reconquistar territórios ucranianos que eram poloneses antes da Segunda Guerra, a Polônia acordou no outro dia e viu que um míssil russo explodiu a 70 quilômetros da sua fronteira. E não teve alarme, não teve aviso, não teve tempo de evacuação, simplesmente chegou e explodiu. E aí você imagina o pânico nas capitais do Báltico, né? O pânico em Varsóvia, o pânico em Bucareste, porque todos eles entenderam imediatamente: se os russos decidirem, nós somos os próximos, e não tem nada que a OTAN possa fazer para nos salvar. E aqui, olha, aqui que a gente chega no X da questão. A OTAN inteira, toda a arquitetura de segurança europeia pós-Guerra Fria foi construída em cima de uma premissa: a superioridade tecnológica ocidental. A ideia era que o Ocidente sempre estaria à frente em tecnologia militar, que a Rússia era atrasada, que a Rússia tinha equipamento soviético enferrujado, que a Rússia não tinha capacidade de inovação. E essa premissa acaba de ser destruída. Não foi só destruída, foi pulverizada, foi vaporizada, foi jogada na lata de lixo da história. Porque agora está claro, cristalino, inegável, que a Rússia tem a tecnologia militar mais avançada do planeta em pelo menos 3 áreas cruciais: mísseis hipersônicos, defesa antiaérea e guerra eletrônica.
E os americanos, com todo o seu orçamento de defesa de 800 bilhões de dólares por ano, não conseguem acompanhar. Então, o que acontece agora? Bom, o que acontece agora é que a Europa inteira tem que fazer uma escolha, e é uma escolha existencial. A Europa pode continuar seguindo a liderança americana, pode continuar se armando contra a Rússia, pode continuar recebendo mísseis americanos no seu território, e nesse caso, a Europa se torna refém de uma dinâmica que pode levar a uma guerra nuclear em que a Europa seria o teatro de operações e seria totalmente destruída, enquanto os Estados Unidos assistiriam confortavelmente do outro lado do Atlântico. Ou a Europa pode acordar, pode recuperar um mínimo de soberania, pode dizer não para Washington, pode buscar uma acomodação com a Rússia, pode entender que a Rússia é um vizinho permanente, que a geografia não muda, que os Estados Unidos podem ir embora da Europa quando quiserem, mas a Rússia vai continuar ali, a 200 quilômetros de Varsóvia, a 1.000 quilômetros de Berlim, a 2.500 quilômetros de Paris. E olha, deixa eu ser bem claro aqui. Eu não estou fazendo propaganda pró-Rússia. Eu estou fazendo análise geopolítica fria, baseada em fatos. E o fato é que a Rússia demonstrou, de maneira inequívoca, que ela tem a capacidade de destruir qualquer alvo militar na Europa em questão de minutos e que a OTAN não tem nenhuma resposta efetiva para isso. E esse fato muda tudo. Muda a correlação de forças, muda a percepção de risco, muda os cálculos estratégicos de todos os atores envolvidos. E tem mais, tem a dimensão nuclear disso tudo. Porque o Oreshnik pode carregar ogivas nucleares. E aqui a gente entra num território absolutamente aterrador. Durante a Guerra Fria, a doutrina nuclear americana era baseada na MAD, Mutual Assured Destruction, destruição mútua assegurada. A ideia era que ninguém ia usar armas nucleares porque qualquer ataque nuclear ia resultar numa retaliação nuclear que destruiria os dois lados. Mas essa doutrina dependia de um certo equilíbrio, dependia de que os dois lados tivessem capacidades similares de ataque e de defesa. E agora esse equilíbrio não existe mais. Agora a Rússia tem a capacidade de fazer um primeiro ataque com armas hipersônicas que destruiria as capacidades de comando e controle da OTAN antes que a OTAN pudesse reagir. E isso, meus amigos, isso muda completamente a equação estratégica. Não que os russos vão fazer isso, atenção, não que os russos querem fazer isso. Pelo contrário, o que os russos querem é justamente evitar uma guerra. O que os russos querem é dissuasão. O que os russos querem é que o Ocidente entenda que não pode continuar empurrando a OTAN para leste, não pode continuar armando a Ucrânia, não pode continuar tratando a Rússia como uma ameaça existencial, porque se continuar fazendo isso, as consequências vão ser catastróficas para todo mundo, mas especialmente para a Europa. E aqui, olha, aqui que a gente tem que falar de Trump. Trump, que está chegando ao poder em janeiro, Trump, que durante a campanha disse que ia acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas. Trump, que tem uma relação complicada com a OTAN, que já disse que os europeus não pagam a parte deles, que já ameaçou sair da OTAN. Trump recebeu uma mensagem com o ataque de Lviv também. E a mensagem para ele é: olha, você pode tentar negociar, pode tentar fazer um acordo, mas você tem que entender que a Rússia agora está negociando de uma posição de força, não de fraqueza. A Rússia não vai aceitar qualquer coisa. A Rússia tem linhas vermelhas e essas linhas vermelhas não são negociáveis. E tem a mensagem para Kiev também, porque o regime de Kiev nos últimos meses tem falado cada vez mais alto de ataques em território russo, de ataques em Moscou, de ataques na Crimeia, e tem feito isso com equipamento fornecido pelos americanos, pelos britânicos, pelos franceses. E a mensagem do Oreshnik para Kiev é: vocês podem fazer isso, vocês podem tentar, mas cada ataque de vocês vai ser respondido de uma maneira que vocês não têm como se defender. Cada ataque de vocês pode resultar em Lviv, pode resultar em Kiev inteira sendo atingida da mesma maneira. E aí, vocês acham que vale a pena? Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho ao café, que está esfriando, e deixa eu organizar as ideias, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Olha, o que nós estamos vivendo agora, neste momento, é uma transição histórica. É o fim de uma era e o começo de outra. A era da hegemonia militar americana está terminando.
Não da noite para o dia, claro, mas está terminando. Está terminando não por causa de declínio econômico apenas, não por causa de divisões políticas internas apenas, mas por causa de uma mudança tecnológica fundamental. A Rússia e a China também desenvolveram armas que tornam obsoletas as plataformas militares americanas. Os porta-aviões americanos, que são a base da projeção de poder americana, são alvos fáceis para mísseis hipersônicos. As bases americanas espalhadas pelo mundo inteiro são alvos fáceis. Os sistemas de defesa antimíssil americanos são inúteis contra armas hipersônicas. E isso tem implicações enormes, não só militares, mas geopolíticas, geoeconômicas, porque a ordem mundial que existiu desde 1991, desde a queda da União Soviética, essa ordem foi baseada na premissa de que os Estados Unidos eram a única superpotência, de que os Estados Unidos tinham supremacia militar incontestável, de que qualquer país que desafiasse os Estados Unidos ia ser esmagado, e essa premissa agora está sendo contestada. A Rússia está contestando militarmente, a China está contestando economicamente, o Sul global está contestando politicamente. E o que nós estamos vendo é a emergência de uma ordem multipolar, uma ordem onde não tem mais um hegemon único, onde tem vários centros de poder, onde as regras vão ter que ser negociadas, não impostas. E é nesse contexto que os BRICS entram. Os BRICS, que agora são 10, que no ano que vem podem ser 15, que daqui a 5 anos podem ser 20. Os BRICS, que representam a maioria da população mundial, a maioria do território mundial, a maioria do crescimento econômico mundial. Os BRICS, que estão construindo sistemas de pagamento alternativos ao dólar, que estão construindo instituições multilaterais alternativas ao FMI e ao Banco Mundial, que estão construindo rotas de comércio que não passam pelo controle ocidental. E no centro dos BRICS, vocês adivinham quem está? Rússia e China. Rússia com a tecnologia militar, China com o poder econômico. E juntos eles são uma força que os Estados Unidos não podem enfrentar sozinhos. E a Europa, coitada, a Europa está no meio dessa transição histórica, sem entender direito o que está acontecendo. A Europa, que continua se comportando como vassalo dos Estados Unidos, que continua aplicando sanções contra a Rússia, que prejudicam a própria Europa mais do que prejudicam a Rússia, que continua enviando armas para a Ucrânia, enquanto a própria indústria europeia está entrando em colapso por falta de energia barata russa. A Europa, que acordou um dia e viu que os americanos explodiram os gasodutos Nord Stream, destruindo a base energética da indústria alemã. E não fez nada, não protestou, não investigou de verdade, simplesmente engoliu a humilhação. E agora a Europa vê um míssil russo atingindo Lviv em 17 minutos e começa a entender lentamente, dolorosamente, que ela não tem defesa, que a OTAN não vai proteger, que os Estados Unidos não vão sacrificar Chicago para salvar Varsóvia. E essa percepção, quando ela realmente afundar, quando ela realmente penetrar nas consciências das elites europeias, vai mudar tudo. Porque a Europa vai ter que escolher, vai ter que decidir se quer ser um campo de batalha entre os Estados Unidos e a Rússia, ou se quer ser uma ponte entre o Ocidente e a Eurásia, se quer fazer parte da integração euroasiática, se quer fazer parte das novas rotas da seda, se quer ter acesso à energia russa barata, a mercados chineses gigantescos, a oportunidades de desenvolvimento que o Sul Global está oferecendo. Mas para isso, a Europa precisa de soberania, e a Europa não tem soberania, a Europa tem vassalagem. E enquanto a Europa for vassala, ela vai continuar sendo arrastada para aventuras geopolíticas que não servem aos interesses europeus, que servem apenas aos interesses de uma elite neocon americana que está disposta a incendiar o mundo inteiro para manter a hegemonia que está escorregando por entre os dedos. Olha, deixa eu terminar aqui, porque eu acho que já falei bastante e vocês precisam digerir tudo isso. O ataque a Lviv com o Oreshnik não foi só um ataque militar, foi um marco histórico. Foi o momento em que ficou claro que a era da supremacia militar ocidental acabou. Foi o momento em que a Europa percebeu
que está nua, que não tem defesa, que está a 17 minutos de distância de uma catástrofe se continuar nesse caminho de confrontação com a Rússia, foi o momento em que Trump recebeu o recado de que não vai poder tratar a Rússia como a Líbia ou o Iraque. Foi o momento em que Kiev entendeu que não tem futuro nessa guerra, que não tem como vencer, que cada dia que passa só aumenta a destruição. E para nós do Sul Global, para nós que estamos assistindo essa transição histórica, isso é ao mesmo tempo aterrador e esperançoso. Aterrador porque qualquer transição entre ordens mundiais é perigosa, é cheia de riscos de guerra, de caos, mas esperançoso porque pela primeira vez em 500 anos, desde que a Europa começou a colonizar o resto do mundo, pela primeira vez o Sul Global tem uma chance real de emergir, de se desenvolver, de construir um mundo mais justo, mais equilibrado, mais multipolar, e a tecnologia hipersônica, ironicamente, pode ser a garantia de que essa transição vai acontecer de forma pacífica, porque agora todo mundo sabe que uma guerra entre grandes potências com armas hipersônicas e nucleares seria o fim da civilização. Então, todo mundo vai ter que negociar, vai ter que fazer concessões, vai ter que aceitar a multipolaridade, não porque gosta, mas porque não tem alternativa. 17 minutos. É o tempo que separa a paz da aniquilação. É o tempo que a Europa tem para repensar tudo. É o tempo que os Estados Unidos têm para entender que o mundo mudou. É o tempo que nós todos temos para construir algo novo, antes que seja tarde demais. Muito obrigado a vocês todos. Tchau, tchau. Até o próximo Pepe Café.